Às vezes, a maior solidão não é a ausência de alguém, mas a perda da esperança. Num Brasil onde as fazendas se espalhavam como pequenos mundos perdidos entre morros e vales, onde o destino de uma viúva no sertão de Minas Gerais parecia selado pela dor e pela humilhação. Era um tempo em que a fortaleza de uma mulher era medida não apenas pela sua coragem, mas pela sua capacidade de sobreviver sozinha num mundo que não perdoava os fracos. Mas às vezes, nos recantos mais esquecidos dessas terras, o destino tecia encontros que nenhuma solidão poderia impedir. Histórias que começavam com uma tempestade na madrugada e depois... isso você vai descobrir junto comigo, porque essa é uma daquelas histórias que nossas avós contavam enquanto a chuva batia no telhado e todos se juntavam para ouvir contos que aqueciam o coração. Se você também acredita que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal, porque vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. O céu começou a escurecer logo após o meio-dia, como se alguém estivesse puxando um cobertor cinzento sobre a terra. Rosa notou as nuvens se acumulando enquanto voltava da vila, carregando o peso da humilhação junto com a sacola de compras quase vazia. O vento começou a soprar diferente. Não mais a brisa morna do costume, mas rajadas inquietas que mexiam as folhas das árvores. As crianças perceberam a mudança no ar antes mesmo dos adultos. Maria parou de brincar e olhou para o céu com aquela sabedoria instintiva que só as crianças pequenas possuem. Antônio, sempre observador, franziu a testa e comentou que parecia que ia chover forte. Rosa também sentiu. Havia algo diferente naquela tarde, uma eletricidade no ar que fazia os pelos dos braços se arrepiarem, como se a própria natureza estivesse se preparando para algo extraordinário. À tarde, enquanto preparava o jantar, com os poucos ingredientes que conseguira comprar, Rosa ouvia o vento aumentar de intensidade lá fora. As janelas começaram a vibrar levemente e ela precisou fechar as portadas para evitar que a poeira entrasse casa adentro. A luz natural foi diminuindo progressivamente, não apenas pelo fim do dia, mas pelas nuvens cada vez mais densas e escuras que cobriam o céu como um manto de luto. Por volta das 8 da noite, quando Rosa estava colocando as crianças para dormir mais cedo, devido ao tempo fechado, os primeiros pingos começaram a cair. Não era chuva comum, eram gotas grossas e pesadas que batiam no telhado de barro com som de pedrinhas. Em poucos minutos, o que eram pingos isolados se transformou numa chuvarada torrencial. Antônio e Maria, assustados com o barulho, se aconchegaram na cama que dividiam, puxando a colcha até o queixo. Rosa os tranquilizou com palavras suaves, cantou uma cantiga baixinho, mas ela própria sentia uma inquietação crescente. Não era apenas preocupação com a casa ou com os animais, era algo mais profundo, uma sensação de que aquela tempestade trazia consigo muito mais do que água. Era a intuição feminina, era o sexto sentido das mães. Era o anjo da guarda tentando avisar ou proteger. Por volta das 10 da noite, a tempestade atingiu sua força máxima. O vento uivava como animal feroz, fazendo a casa inteira tremer. A chuva martelava o telhado com violência inédita, e Rosa teve que colocar baldes e bacias espalhados pela casa para aparar a água que começou a pingar pelas goteiras que se formavam. Os trovões explodiam como canhões no céu, fazendo os vidros das janelas vibrarem, e os relâmpagos iluminavam o interior da casa com uma luz fantasmagórica. Foi durante um desses relâmpagos particularmente intensos que Rosa ouviu. No meio do barulho ensurdecedor da chuva e do vento, um som diferente chegou aos seus ouvidos atentos. A porta do celeiro batia com força, o que era estranho porque estava fechada com uma corda bem amarrada. Então pensou ouvir uns gritos de dor ou gemidos estranhos. A princípio, Rosa pensou que fosse impressão sua, que o barulho da tempestade estivesse pregando peças em sua mente já tensionada pelos eventos do dia. Mas o som se repetiu,
Mais claro desta vez, cortando através do rugido do vento como um lamento desesperado. Era alguém em dor, alguém que precisava de ajuda ali fora, no meio da tempestade mais violenta que a região havia visto em anos. A decisão de Rosa foi imediata e instintiva. Não houve hesitação, não houve cálculo de riscos, apenas a reação automática de quem foi criado para ajudar o próximo. Pegou a lamparina a querosene, verificou se as crianças ainda dormiam milagrosamente, apesar do barulho. Na mão livre, Rosa pegou um pedaço de cabo de enxada que ficava sempre atrás da porta. Não porque fosse uma mulher violenta, mas porque uma viúva sozinha no sertão aprende cedo que precisa estar preparada para tudo. Com a lamparina numa mão e a madeira na outra, abriu a porta da casa e enfrentou a fúria da natureza. O vento quase a derrubou no primeiro passo. A chuva a encharcou completamente em segundos, como se alguém tivesse despejado baldes d'água sobre sua cabeça. O barro do terreiro havia se transformado num lamaçal traiçoeiro que sugava seus pés descalços a cada passo, tornando a caminhada até o celeiro uma luta contra a própria terra que parecia querer engoli-la. A chama da lamparina vacilava perigosamente, e Rosa teve que protegê-la com o próprio corpo para evitar que se apagasse completamente. Cada passo era uma batalha, contra o vento que tentava derrubá-la, contra a chuva que cegava seus olhos, contra o medo do desconhecido que a aguardava no celeiro escuro. Quando finalmente chegou à porta do celeiro, Rosa respirou fundo antes de abri-la. Suas mãos tremiam, de frio, de medo, de uma estranha antecipação. O barulho dos gemidos estava mais claro agora, mais próximo. E ela sabia que do outro lado daquela porta havia alguém que dependia de sua coragem para sobreviver. Com um movimento decidido, Rosa conseguiu segurar a porta do celeiro que batia com força. A luz vacilante da lamparina revelou uma cena que ficaria gravada para sempre em sua memória. Um homem estendido sobre o feno, molhado, sangrando, exausto e respirando com dificuldade. Mesmo na luz fraca da lamparina, Rosa pôde ver que ele era jovem, talvez na casa dos 30 anos, com o rosto marcado pelo sol e pelas intempéries. Mãos calejadas de quem conhecia intimamente o peso da enxada e o couro da rédea. O sangue que manchava sua camisa rasgada denunciava ferimentos sérios, e a forma como estava caído ali, completamente vulnerável, deixava claro que não chegara ao celeiro por acidente, mas fugindo de algum perigo mortal. Por um breve instante, não mais que alguns segundos, mas que lhe pareceram uma eternidade, Rosa hesitou. Não sabia quem era aquele homem, de onde vinha, que tipo de problema o havia levado até ali. Podia ser um bandido ferido numa luta com outros criminosos, um assassino escapando da justiça. Até mesmo alguém marcado pela polícia por crimes que ela nem ousava imaginar. Mas quando a chama da lamparina iluminou de perto o rosto pálido do desconhecido, Rosa viu algo que dissipou todas as suas dúvidas. Ele era lindo demais. E ela sentia que não havia crueldade naquelas feições relaxadas pela inconsciência. Não havia sinal de maldade nos lábios entreabertos que murmuravam palavras incompreensíveis. Havia apenas dor, uma dor profunda e humana que pedia socorro em silêncio, que implorava por uma segunda chance na vida. E era o homem mais bonito que ela já tinha visto. Esses sentimentos todos ao mesmo tempo deixavam ela confusa e revoltada consigo mesma. Mas ela não tinha outra escolha. Ela não podia simplesmente voltar para casa e deixar aquele homem ali. Rosa arrastou o corpo pesado e inerte do homem para dentro da casa, surpreendendo-se com a própria força que nasceu da necessidade urgente. Era como se toda a fragilidade que demonstrara na vila naquela manhã tivesse se transformado numa energia poderosa e determinada. As crianças despertaram com o barulho, sentaram-se na cama com olhos arregalados como pratos, observando em silêncio absoluto aquela cena que parecia saída de um sonho ou de um pesadelo. "Mãe, quem é esse homem?"
Perguntou Antônio, a voz pequena, mas corajosa. É alguém que precisa de ajuda, meu filho. Voltem a dormir, que eu cuido de tudo. Mas as crianças não conseguiram voltar a dormir. Ficaram sentadinhas na cama, observando a mãe trabalhar com uma dedicação que nunca haviam visto antes. Rosa improvisou um leito no chão da sala, com sacos de estopa e os cobertores mais limpos que encontrou. Colocou o homem desacordado sobre essa cama improvisada. Então começou uma batalha contra a morte, que já se aproximava daquele corpo ferido. Primeiro, ela precisava estancar o sangue. As 2 feridas no peito pareciam fundas, mas felizmente não atingiam pontos vitais. Rosa rasgou lençóis velhos em tiras, ferveu água numa panela grande e, com mãos que tremiam de nervosismo, mas não de medo, começou a limpar os ferimentos com cuidado de enfermeira experiente. Enquanto trabalhava, Rosa descobriu mais ferimentos pelo corpo do homem. Arranhões profundos nos braços, como se tivesse se debatido contra espinhos, uma ferida feia na coxa esquerda, hematomas roxos espalhados pelas costas. Era evidente que ele havia passado por uma experiência terrível antes de chegar até ali. A cada gota de suor que escorria de sua testa, a cada movimento cuidadoso de suas mãos, limpando e enfaixando os ferimentos, Rosa repetia baixinho as palavras que sua avó lhe ensinara ainda criança. Ninguém morre nesta casa sem que a gente tente impedir. Ninguém. E assim, entre gemidos abafados do homem ferido, o estalar reconfortante da lenha no fogão mantendo a casa aquecida e a respiração curta e irregular de alguém que lutava entre a vida e a morte, começou uma convivência que mudaria não apenas o destino de Rosa, mas toda a trajetória daquela família, marcada pela dor e pela resistência. Para entender completamente o peso que Rosa carregava nos ombros, é preciso voltar no tempo, como quem desenrola um novelo de lã emaranhado para encontrar o início do fio. Rosa nascera naquela mesma terra, filha de pequenos agricultores que conheciam cada palmo do chão seco como quem conhece as linhas da própria mão. Seu pai, um homem de poucas palavras, mas muita honra, havia morrido quando ela tinha apenas 15 anos, vítima de uma pneumonia que chegou silenciosa como neblina e levou-o em questão de semanas. A mãe de Rosa, Dona Conceição, era uma mulher de fibra, dessas que nascem para resistir às tempestades da vida. Mas a viuvez precoce e a responsabilidade de criar uma filha sozinha num mundo feito por homens e para homens acabaram por dobrar-lhe a espinha antes do tempo. Conceição trabalhou como lavadeira, costureira, parteira, qualquer ofício que pudesse exercer sem sair muito longe de casa, sem deixar Rosa completamente sozinha. Foi aos 16 anos que Rosa conheceu João Batista. Ele era 5 anos mais velho, filho de família conhecida, trabalhador respeitado, dono de um sorriso que iluminava o rosto moreno como o sol nascente. O pai dele possuía terras vizinhas às da família de Rosa, e foi numa festa de São João que os olhos dos dois se encontraram pela primeira vez. João Batista dançava quadrilha com um jeito desajeitado, mas sincero, e Rosa se encantou, não pela beleza, que ele tinha em medida certa, mas pela bondade genuína que irradiava como calor de fogueira. O namoro durou 2 anos, sempre sob os olhos vigilantes de Dona Conceição, que via em João Batista não apenas um bom partido, mas uma chance de Rosa ter uma vida mais segura do que a dela própria havia sido. Casaram numa cerimônia simples, mas emocionante, com toda a vila presente, bênção do padre e festa que durou até o galo cantar. Rosa usou o vestido da avó, ajustado pela própria mãe, e João Batista estreou um terno comprado especialmente para a ocasião, o primeiro e único terno de sua vida. Os primeiros anos de casamento foram de construção e esperança. João Batista trabalhava de sol a sol, expandindo a pequena propriedade. E Rosa descobriu que tinha talento para a horta e para cuidar dos animais. A casa de adobe foi erguida tijolo por tijolo pelas mãos dos dois, com a ajuda dos vizinhos nos fins de semana. Cada parede levantada era uma promessa de futuro,
Cada janela aberta era um convite para a felicidade entrar. Antônio nasceu no 3º ano de casamento, num parto difícil que quase levou Rosa junto com ele. Dona Sebastiana, a parteira mais experiente da região, trabalhou a noite inteira para trazer o menino ao mundo. Quando finalmente ouviu o choro forte e saudável do filho, Rosa chorou também, de alívio, de alegria, de um amor que nem sabia que existia. João Batista segurou o filho nos braços trêmulos e sussurrou promessas que pretendia cumprir. Que o menino teria estudo, terra boa para trabalhar e nunca passaria as necessidades que eles próprios haviam passado. Maria chegou 3 anos depois, numa tarde de chuva mansa que parecia abençoar sua chegada. O parto foi mais tranquilo e a menina nasceu com os olhos abertos, como se quisesse ver o mundo desde o primeiro instante. Rosa se lembra de ter pensado que Deus havia mandado uma filha para completar a felicidade da família. Um menino para ajudar o pai no trabalho pesado, uma menina para ser companhia da mãe e trazer delicadeza para uma casa de homens. Por alguns anos, a vida sorriu para eles. A roça dava boas colheitas, os animais se multiplicavam, as crianças cresciam fortes e risonhas. João Batista até falava em construir um quarto a mais na casa. Sonhava com mais filhos, talvez até em mandar Antônio para a escola da cidade quando chegasse a idade certa. Aos domingos, depois da missa, a família se reunia na sombra da mangueira que João havia plantado no quintal. E Rosa sentia que havia encontrado seu lugar no mundo. Mas o destino, que às vezes brinca de dar tudo para depois tirar de uma vez, começou a mostrar sua face cruel no início do último ano. Primeiro foi a seca mais severa dos últimos tempos, que queimou a plantação e matou metade dos animais. Depois veio a doença de João Batista. Uma febre que começou baixa, mas foi subindo, até que ele não conseguiu mais se levantar da cama. Rosa cuidou dele dia e noite, dando remédios caseiros, fazendo promessas para todos os santos, rezando rosários inteiros de madrugada. O médico da cidade, quando finalmente conseguiu vir, balançou a cabeça com pesar. Disse que a doença havia avançado demais, que não havia muito o que fazer, além de manter João confortável. Rosa se recusou a aceitar. Vendeu a vaca leiteira melhor para pagar outro médico. Depois vendeu as joias que ganhara de casamento para tentar um terceiro. Mas João Batista definhava como planta sem água. E numa manhã de março, quando os sabiás cantavam alegres lá fora, ele fechou os olhos e não os abriu mais. O funeral foi um mar de lágrimas. Toda a comunidade compareceu para se despedir de um homem que nunca havia feito mal a ninguém, que sempre ajudara os vizinhos, que criara os filhos no caminho do bem. Rosa estava tão transtornada de dor que mal se lembra dos detalhes. Apenas o peso do caixão sendo baixado na terra, o som da primeira pasada de barro caindo sobre a madeira, o aperto das mãos amigas que tentavam consolá-la. E foi assim que Rosa se viu viúva aos 28 anos, com 2 filhos pequenos, numa terra que não perdoava fraquezas, cercada de pessoas que misturavam pena genuína com curiosidade maldosa, tentando reerguer uma vida que havia desmoronado como casa de cartas numa ventania. Na vila pequena, onde cada olhar era uma sentença proferida sem direito à defesa e cada silêncio escondia uma fofoca mastigada devagar, Rosa já não passava despercebida por ninguém. O luto recente a tornara alvo da compaixão fingida das mulheres, que suspiravam teatralmente sempre que ela passava, cochichando entre si sobre a pobrezinha da Rosa e do interesse nada discreto dos homens, que a mediam com olhos calculistas, como quem avalia uma propriedade em leilão. Viúva jovem aos 28 anos, ainda bonita apesar do cansaço que marcava o rosto como sulcos de arado na terra, Rosa era vista como alguém que precisava ser resolvida de alguma forma. Para as mulheres mais velhas, ela representava um problema social que incomodava a ordem estabelecida. Uma mulher sozinha era sempre uma ameaça à estabilidade. Para os homens, ela era uma oportunidade. Terra boa,
casa construída, 2 braços para trabalhar e, principalmente, uma mulher no auge da idade, carente de proteção e companhia. E quanto mais Rosa se mantinha firme em sua recusa de aceitar as investidas e propostas que choviam como granizo, mais a comunidade a empurrava para a beira do precipício social. Era uma pressão sutil, mas constante, que se manifestava nos olhares de pena exagerada, nos conselhos não solicitados, na forma como alguns comerciantes começaram a cobrar à vista o que antes vendiam fiado, na maneira como certas portas que antes se abriam facilmente agora permaneciam cerradas. Naquela manhã de sábado, um sábado que Rosa jamais esqueceria, ela desceu à vila com as crianças para fazer as compras da semana. O sol já mostrava força desde cedo, prometendo mais um dia de calor implacável. E a pequena praça da igreja fervilhava de vozes que se calavam abruptamente quando ela passava, como se sua presença fosse um interruptor que silenciasse as conversas. Antônio caminhava ao lado da mãe, carregando um saco pequeno de grãos, os últimos que restavam da colheita anterior, tentando parecer homem feito, apesar dos seus 7 anos de idade. O menino havia desenvolvido uma postura ereta e séria, como se tentasse compensar com dignidade aquilo que lhe faltava em estatura. Já Maria se agarrava na barra da saia remendada de Rosa, os olhos grandes e curiosos diante do movimento da vila, ainda inocente demais para perceber as ondas de malícia que se formavam ao redor da família. Foi na venda de seu Amaro que a ferida se abriu como um talho profundo na carne. O comerciante, um homem de fala mansa, mas olhar afiado como lâmina de navalha bem amolada, fez questão de atender Rosa em voz alta, para que todos os outros clientes, que curiosamente haviam aparecido em maior número naquele sábado, ouvissem cada palavra trocada entre eles. A venda estava mais cheia que o normal, como se houvesse sido combinado previamente. Homens se apoiavam no balcão fingindo examinar mercadorias que já conheciam de cor. Mulheres folheavam revistas velhas sem ler uma linha, todos com os ouvidos atentos para o espetáculo que estava prestes a começar. Seu Amaro pesava as poucas moedas de Rosa com uma lentidão calculada, fazendo-as dançar na palma da mão, como se testasse não apenas o valor do dinheiro, mas o peso da dignidade que ela ainda tentava manter. O silêncio na venda era tão espesso que se podia ouvir o zumbido das moscas ao redor dos queijos expostos no balcão. Dona Rosa, começou ele, a voz pausada e melosa, como rapadura derretida no sol. A senhora sabe que não vai aguentar muito tempo desse jeito, não é mesmo? As palavras caíram no ar parado, como pedras atiradas num lago, criando ondas de constrangimento que se espalharam por toda a venda. Rosa sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a cabeça erguida, os olhos fixos nos dele, recusando-se a demonstrar fraqueza. 2 filhos pequenos, a roça fraca, a vaca quase seca. Uma mulher sozinha não sustenta nem a própria sombra, ainda mais nestes tempos difíceis. Cada palavra era uma chicotada pública. Rosa sabia que ele falava a verdade sobre as dificuldades, mas a crueldade estava na forma calculada de expor suas fraquezas diante de todos, transformando sua luta privada em espetáculo público. Algumas mulheres presentes fingiram não ouvir, ajeitando lenços na cabeça com movimentos exagerados, outras sussurravam entre si com falsa indignação. Os homens sorriam de canto, satisfeitos com o espetáculo da humilhação alheia. Se eu fosse a senhora, continuou seu Amaro, agora claramente saboreando cada sílaba, pensava bem na proposta do seu Augusto. Homem de posses, dono de terra boa, gado gordo, não vai deixar faltar nada para os seus filhos. É muito melhor do que ver tudo isso aqui acabar em miséria e desgosto. O nome de Augusto pairou no ar como uma ameaça concreta. Todos ali conheciam o velho fazendeiro, sua riqueza, sua rudeza, sua fama de homem que comprava o que queria e descartava o que não lhe servia mais. A proposta dele para Rosa havia se tornado assunto de toda a vila.
casamento por conveniência, proteção em troca de submissão total. As crianças não entendiam as entrelinhas venenosas da conversa, mas sentiam o desconforto no ar como animais que pressentem tempestade. Antônio apertou os punhos pequenos, segurando o saco de grãos, como se fosse uma arma para proteger a mãe de um inimigo invisível. Seus olhos percorriam os rostos dos adultos, tentando decifrar porque todos olhavam para sua família com aquela mistura de pena e curiosidade mórbida. Maria, confusa com a tensão que não conseguia compreender, escondeu o rosto na saia de Rosa, agarrando-se à mãe, como se pressentisse que algo ruim estava acontecendo. Suas mãozinhas pequenas tremiam ligeiramente, e ela começou a fazer aquele ruído baixinho que sempre fazia quando estava assustada. Rosa, com o coração latejando como tambor de guerra, com a garganta seca como poeira de estrada, com as mãos tremendo de uma mistura explosiva de raiva e humilhação, conseguiu manter a voz firme quando respondeu: "Muito obrigada pelo conselho, seu Amaro. Agora, se me permite, tenho que voltar para casa para cuidar dos meus filhos." Agradeceu em voz baixa, pagou pelas poucas coisas que conseguira comprar e saiu da venda sem correr, mas com passos firmes que deixavam claro que ainda havia dignidade naquela mulher. Não daria àquela plateia sedenta de drama o prazer de ver suas lágrimas caírem em público. Do lado de fora, o sol de meio-dia queimava mais do que de costume. Ou talvez fosse a humilhação que fazia Rosa sentir o rosto em brasa. Caminhava com passos determinados, a cabeça erguida como uma rainha em desgraça, mas por dentro o corpo inteiro tremia como folha de bananeira no vento forte. O caminho de volta para casa pareceu mais longo do que nunca. A cada passo, Rosa sabia que aquela cena não ficaria restrita às 4 paredes da venda de seu Amaro. Em poucas horas, cada casa da vila estaria comentando que a viúva estava sendo publicamente aconselhada a aceitar o casamento com o velho fazendeiro. O julgamento não se limitaria apenas à sua vida pessoal. Cairia também sobre seus filhos, que cresceriam ouvindo cochichos maliciosos sobre a mãe que não soube se virar sozinha, sobre a família que não teve vergonha na cara de aceitar caridade. Naquele instante, enquanto caminhava pela estrada empoeirada com as 2 crianças ao lado, Rosa foi tomada por uma solidão mais cruel e cortante do que qualquer solidão que já havia sentido durante as noites insones após a morte do marido. Não era apenas a falta física de João Batista, nem a preocupação com o dinheiro que acabava, nem a dureza do trabalho na roça que suas mãos delicadas mal conseguiam suportar. Era a certeza amarga e definitiva de que, aos olhos daquele mundo pequeno e implacável, ela já estava condenada. Condenada a aceitar uma vida que não queria, condenada a entregar sua liberdade para garantir o pão dos filhos, condenada a ser mais uma mulher que se curvou diante das circunstâncias porque o mundo não oferece alternativas para quem nasce do sexo errado na época errada. Foi nesse estado de espírito, navegando entre a raiva fervente e o desespero gelado, entre a dignidade que teimava em manter e o medo real de perder tudo que ainda lhe restava, que Rosa voltou para casa naquela tarde, sem imaginar que a tempestade que se armava no horizonte cinzento traria muito mais do que chuva para refrescar a terra seca. Traria um encontro que viraria sua vida pelo avesso, que mudaria o destino de seus filhos e que provaria que às vezes o que parece ser a maior desgraça pode ser o disfarce da maior bênção. Os primeiros raios de sol que entraram pela janela na manhã seguinte à tempestade revelaram uma cena que Rosa jamais havia imaginado vivenciar. Um homem desconhecido deitado no chão de sua sala, respirando com dificuldade, cercado por panos ensanguentados e bacias com água suja. A realidade do que havia feito na noite anterior a atingiu como um soco no estômago. Durante os 3 primeiros dias, o homem permaneceu entre a vida e a morte, alternando entre momentos de inconsciência profunda e delírios febris.
Rosa não dormiu direito nenhuma noite, levantando de hora em hora para verificar se ele ainda respirava, para trocar os curativos, para tentar fazer com que engolisse algumas gotas d'água ou caldo ralo. Antônio observava tudo com olhos de adulto prematuro. O menino havia assumido para si mesmo a responsabilidade de proteger a mãe e a irmã, e a presença daquele estranho na casa o deixava inquieto. Ficava sempre próximo, fingindo brincar, mas, na verdade, vigiando cada movimento do homem inconsciente. Às vezes, Rosa o pegava parado ao lado do improviso de cama, fitando o rosto do desconhecido com uma seriedade que partia o coração. "Mãe", perguntou numa manhã, "ele vai ficar bom?" Rosa parou de mexer a panela de mingau e olhou para o filho. Havia tanto peso naquela pergunta simples. Antônio não estava apenas preocupado com a saúde do estranho. Estava medindo as consequências da presença dele ali, tentando entender o que significava para a família. "Eu espero que sim, meu filho. Eu espero que sim." Maria, por sua vez, reagiu com a inocência típica de seus 4 anos de idade. Para ela, o homem ferido era quase como um brinquedo novo que havia aparecido em casa. Aproximava-se dele sem medo, deixava flores selvagens que colhia no quintal, ao lado da cama improvisada, e às vezes tentava conversar com ele como se pudesse ouvi-la. "Por que ele não acorda, mãe?" perguntava, inclinando a cabecinha para o lado, como um passarinho curioso. "Ele está doente, minha filha, mas vai ficar bom logo." Rosa respondeu com mais confiança do que realmente sentia. A verdade é que ela não sabia se o homem sobreviveria. Os ferimentos eram sérios e ela não tinha acesso aos remédios adequados. Fazia o que podia com as ervas medicinais que aprendera a usar com a avó, mas sabia que estava lutando contra o tempo. No segundo dia, quando a febre do homem atingiu o pico, Rosa chegou a pensar que o perderia. Ele delirava, chamando por nomes que ela não conhecia. Miguel e Joaquim, que socorro! E seu corpo queimava como ferro em brasa. Rosa passou a noite inteira fazendo compressas de água fria, rezando baixinho, pedindo a Deus que não deixasse aquele homem morrer em sua casa. Foi também no segundo dia que começaram os comentários na vila. Dona Benedita, a vizinha mais próxima, apareceu na porta com a desculpa de trazer ovos, mas Rosa percebeu que ela era curiosa para saber o que havia acontecido durante a tempestade. Afinal, várias pessoas haviam visto Rosa acender a lamparina e atravessar o terreiro na chuva. "Vi você saindo de casa ontem à noite, no meio da tempestade", disse Dona Benedita, esticando o pescoço para tentar ver o interior da casa. "Aconteceu alguma coisa?" Rosa hesitou por um momento. Sabia que mentir seria inútil. Em vila pequena, todo segredo acaba sendo descoberto mais cedo ou mais tarde. Mas também sabia que contar a verdade poderia trazer complicações que ela não estava preparada para enfrentar. "Encontrei um homem ferido no celeiro", disse finalmente, decidindo pela verdade parcial. Não podia deixá-lo morrer lá fora. Os olhos de Dona Benedita se arregalaram. "Um homem? Que homem? De onde ele veio?" "Não sei. Ele estava desacordado quando o encontrei." Rosa podia ver as engrenagens funcionando na mente da vizinha. Em poucas horas, toda a vila saberia que a viúva Rosa estava abrigando um homem desconhecido em sua casa. As línguas se soltariam, as especulações correriam como fogo em capim seco. No terceiro dia, quando a febre finalmente começou a ceder, o homem conseguiu abrir os olhos por mais tempo. Ainda estava fraco demais para falar muito, mas Rosa viu que ele tentava entender onde estava e como havia chegado ali. Quando seus olhares se encontraram pela primeira vez, ele consciente, ela cuidando dos curativos, houve um momento de silêncio carregado de significado. "Obrigado", murmurou ele, a voz rouca como lixa. Rosa apenas assentiu com a cabeça, sem saber o que responder. Havia algo nos olhos daquele homem que a fazia sentir-se estranha. Não era medo, não era desconfiança, mas uma espécie de reconhecimento, como se eles já se conhecessem de algum lugar que ela não conseguia lembrar.
No quarto dia, o homem conseguiu se sentar sozinho. Rosa o ajudou a beber água e comer algumas colheradas de caldo, e pela primeira vez ele conseguiu falar algumas frases completas. "Meu nome é Miguel", disse, olhando diretamente para ela. "Miguel dos Santos. E devo minha vida à senhora." Rosa sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir o nome. Miguel. Um nome bonito, forte, que combinava com o rosto daquele homem que havia aparecido em sua vida como um raio na tempestade. "Sou Rosa", respondeu ela simples. "Rosa de Jesus Silva." "Rosa", repetiu ele, como se estivesse provando o sabor do nome. Um nome bonito para uma mulher corajosa. Rosa desviou os olhos, sentindo o rosto esquentar. Não estava acostumada a receber elogios, especialmente de homens desconhecidos. Mas havia algo na forma como Miguel pronunciou seu nome que a fez sentir-se diferente, valorizada, especial. Quando Miguel tentou se levantar no quinto dia, Rosa protestou, mas no fundo cedeu. Viu com uma mistura de admiração e inquietação aquele homem ainda fraco conseguir ficar de pé, apoiando-se na mesa da cozinha, determinado a não ser apenas um peso morto na casa. "Preciso fazer alguma coisa para retribuir sua bondade", disse ele, a voz ainda fraca, mas firme. "Você precisa descansar e se recuperar", respondeu Rosa. Mas ela mesma sabia que havia trabalhos acumulados que suas mãos sozinhas não conseguiam dar conta. Miguel insistiu. Mesmo com o corpo dolorido e ainda fraco, conseguiu cortar lenha para o fogão. Pouca quantidade, mais simbólica que prática, mas o suficiente para mostrar que não era homem de aceitar caridade sem dar algo em troca. Cada movimento era obviamente doloroso. Cada batida do machado na madeira arrancava uma careta de dor de seu rosto, mas os olhos mostravam uma determinação que impressionava. Rosa observava tudo de longe, dividida entre a admiração pela força de vontade dele e a preocupação de que se machucasse ainda mais. Havia algo naquele homem que a intrigava, uma mistura de gentileza e força, de vulnerabilidade e determinação que ela nunca havia visto em ninguém. E foi nesse contraste entre a desconfiança natural da viúva cautelosa e a gratidão pelos pequenos gestos do forasteiro, Abitaf Zitai Darinsteika, entre o medo do desconhecido e a admiração pela coragem dele, que uma semente invisível foi plantada no coração de Rosa. Ainda não era confiança. Ainda não era afeto, mas algo começava a germinar ali. Algo que se expressava no olhar menos desconfiado de Antônio, no sorriso espontâneo de Maria quando Miguel conseguiu se levantar, e principalmente no sono menos inquieto de Rosa, que pela primeira vez em meses conseguiu dormir algumas horas sabendo que havia outra presença adulta dentro da casa. Mas junto com essa semente de esperança, crescia também uma semente de medo. Porque Rosa sabia, com a sabedoria amarga de quem já sofreu muito, que deixar alguém entrar na sua vida é sempre mais fácil do que decidir se essa pessoa deve ficar ou partir. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha, mas estranhamente reconfortante para a casa de Rosa. Miguel, ainda convalescente, mas determinado a se fazer útil, acordava antes do sol e ajudava no que suas forças permitiam. Cortava lenha devagar, mas cortava. Carregava a água do poço em baldes menores, mas carregava. Consertou uma tábua solta da cerca que Rosa vinha adiando há meses por não conseguir lidar sozinha com pregos e martelo. As crianças foram se acostumando com a presença dele. Antônio, sempre observador, começou a segui-lo nos pequenos trabalhos, oferecendo ajuda silenciosa, mas constante. O menino havia encontrado em Miguel uma figura masculina que, mesmo temporariamente, preenchia um vazio que ele nem sabia que existia. Maria, com sua espontaneidade infantil, já o tratava como se ele sempre tivesse feito parte da família, puxando-o pela mão para mostrar seus tesouros, pedrinhas coloridas, flores secas, desenhos feitos com carvão na terra. Rosa observava essas interações com sentimentos conflitantes.
Por um lado, via como a presença de Miguel trazia uma leveza à casa que ela não sentia há meses. Por outro, sabia que aquela situação era temporária e temia que as crianças se afeiçoassem demais a alguém que em breve partiria. Além disso, havia a questão prática e social. Uma viúva abrigando um homem solteiro estava fornecendo munição para todos os fofoqueiros da vila. Foi numa tarde quente, quando o sol castigava sem piedade e as cigarras cantavam ensurdecedoras nos pés de ipê, que a conversa inevitável aconteceu. Miguel estava sentado na sombra da varanda, remendando um arreio velho que encontrara no celeiro, quando Rosa se aproximou com 2 copos de água fresca. Miguel, começou ela, a voz hesitante, você não falou de onde veio, nem porque estava ferido daquele jeito. Ele parou de trabalhar no arreio e ficou olhando para o horizonte por um tempo que pareceu eterno. Rosa podia ver que havia uma luta interna acontecendo. Ele pesava se devia ou não contar a verdade. Se devia poupar Rosa dos problemas que sua história poderia trazer. Eu vinha fugindo, disse finalmente a voz baixa, mas clara. Fugindo do Coronel Honório. Rosa sentiu o sangue gelar nas veias. Todo mundo na região conhecia o Coronel Honório, homem rico e poderoso, dono de terras que se estendiam por 2 municípios, conhecido por sua crueldade com funcionários e por nunca esquecer uma ofensa. Quem se tornava inimigo do coronel geralmente tinha que escolher entre a submissão total ou a fuga para muito longe. O que aconteceu? Perguntou Rosa, já temendo a resposta. Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver momentos dolorosos. Eu trabalhava nas terras dele há 3 anos. Era um bom emprego, pagava bem. Eu estava conseguindo guardar dinheiro para comprar um pedacinho de terra meu. Mas o coronel, ele é um homem que gosta de mostrar poder, de humilhar quem está por baixo. As palavras saíam pausadas, cada uma pesada de memórias amargas. Rosa escutava em silêncio, pressentindo que estava prestes a ouvir algo que mudaria sua percepção sobre o homem que salvara da tempestade. Há 2 semanas, um meeiro que trabalhava numa parte das terras do coronel veio pedir ajuda. Era um homem idoso, viúvo, que criava sozinho 3 netos pequenos. A colheita dele tinha dado pouco por causa da seca, e ele não conseguiria pagar a parte que devia entregar para o coronel. Miguel pausou, as mãos agora imóveis sobre o arreio, os olhos perdidos em lembranças que claramente o atormentavam. O velho pediu prazo, ofereceu trabalhar de graça para compensar. Era um homem honesto, trabalhador, que nunca havia dado problema. Mas o coronel mandou 3 capangas espancarem o coitado na frente dos netinhos. Rosa sentiu o estômago se revirar. Conhecia histórias sobre a crueldade do coronel Honório, mas ouvir um relato em primeira mão era diferente. Eu estava passando por perto quando vi a cena, continuou Miguel, agora com a voz mais firme, carregada de uma raiva controlada. 3 homens grandes batendo num velho magro de 60 anos, com as crianças chorando e gritando ao redor. Não consegui ficar parado. O que você fez? Perguntou Rosa, já adivinhando que a resposta explicaria as feridas, a fuga, os perigos que agora cercavam sua casa. Parti para cima dos capangas. Consegui tirar o velho de lá, mas não sem antes quebrar o nariz de um e deslocar o ombro do outro. O terceiro saiu correndo para contar ao coronel. Miguel parou de falar e olhou diretamente para Rosa, como se quisesse ter certeza de que ela entenderia a gravidade do que havia feito. No mesmo dia, o coronel mandou dizer que eu tinha até o pôr do sol para sair das terras dele. Mas eu sabia que não era só isso. Homem como o coronel Honório não aceita ser desafiado. Ele ia mandar me caçar até encontrar. E foi o que aconteceu? Rosa conseguiu perguntar, a voz saindo num sussurro. Foi. Saí da fazenda a cavalo, levando só o que estava no corpo e algumas moedas que tinha guardado. Pensei que conseguiria chegar na casa de um primo que mora do outro lado da serra, mas eles me alcançaram na segunda noite.
Miguel ergueu a camisa, mostrando para Rosa as cicatrizes que ela já conhecia, mas agora com um significado muito mais terrível. Eram 4 homens, bem armados. Me deram um tiro, me deixaram para morrer na beira da estrada. Se não fosse meu cavalo, que me levou longe antes de despencar morto de cansaço, eu não estaria aqui conversando com você. Rosa escutou tudo em silêncio crescente, sentindo o peso de cada palavra cair sobre ela como pedras. Quando Miguel terminou de contar, um silêncio denso se instalou na varanda. Era o silêncio de quem precisa processar informações que mudam completamente o cenário de uma situação. Rosa, disse Miguel, agora olhando diretamente para ela. Eu entendo se quiser que eu vá embora. Entendo perfeitamente. O coronel Honório é homem de memória longa e braço comprido. Se ele descobrir que estou aqui... Mas Rosa levantou a mão, pedindo silêncio. Precisava pensar. Por um lado, a história de Miguel explicava tudo. Os ferimentos, a fuga, o desespero com que havia chegado até ali. Por outro lado, também explicava o perigo que agora pairava sobre sua casa e seus filhos. Se o coronel Honório descobrisse que Miguel estava escondido ali, as consequências seriam terríveis. Rosa poderia perder a fazenda. O coronel tinha influência suficiente para isso. Pior ainda, poderia colocar as crianças em risco. Homens como Honório não faziam distinção entre culpados e inocentes quando se tratava de vingança. Mas, ao mesmo tempo, Rosa via nos olhos de Miguel não um criminoso fugitivo, mas um homem que havia arriscado a própria vida para defender um velho indefeso. Via coragem onde poderia haver imprudência, princípios onde poderia haver teimosia naquela tarde, depois que Miguel se recolheu para descansar e as crianças adormeceram para a sesta. Rosa ficou sozinha na varanda, olhando para a estrada empoeirada que levava à vila. Sabia que em algum momento teria que tomar uma decisão, mandar Miguel embora para proteger a família, ou mantê-lo ali correndo todos os riscos que isso implicava. O que Rosa não sabia era que essa decisão seria tomada por ela muito mais cedo do que imaginava, e de uma forma que testaria não apenas sua coragem, mas também seu coração. Depois da confissão de Miguel, dava para sentir uma mudança sutil no ambiente da casa. Não era mais apenas a presença de um ferido se recuperando. Era a convivência entre pessoas que começavam a se conhecer verdadeiramente, a criar laços que iam além da gratidão e da hospitalidade. Miguel, agora mais forte, assumiu tarefas que Rosa vinha acumulando há meses. Consertou o galinheiro que estava com a tela rasgada, reforçou a cerca que protegia a horta dos animais soltos, limpou o pasto e até conseguiu fazer com que a vaca magra voltasse a dar mais leite. Não eram apenas reparos físicos, era como se ele estivesse reparando a própria estrutura da vida daquela família. Rosa observava o trabalho dele com sentimentos misturados. A gratidão era evidente. Ter alguém forte o suficiente para realizar tarefas que ela mal conseguia manejar sozinha era uma bênção óbvia. Mas havia algo mais. Algo que ela não queria admitir nem para si mesma. Começava a gostar da presença dele, da forma como ele tratava as crianças, da segurança que sentia ao saber que havia outro adulto na casa. As crianças foram as primeiras a demonstrar abertamente o afeto que crescia. Antônio seguia Miguel como uma sombra, aprendendo não apenas tarefas práticas, mas também uma forma diferente de ser homem, mais gentil, mais atenciosa com os necessitados. Miguel ensinava o menino a amarrar nós, a escolher madeira boa para o fogo, a observar os sinais que os animais davam quando não estavam bem. Por que o senhor salvou aquele velho? Perguntou Antônio numa tarde, enquanto ajudava Miguel a separar o milho bom do ruim. Miguel parou de trabalhar e olhou para o menino com seriedade. Porque era a coisa certa a fazer, Antônio. Quando vemos alguém sofrendo uma injustiça e não fazemos nada, nós também nos tornamos culpados. Mas o senhor sabia que ia dar problema, não sabia? Sabia. Mas tem coisas na vida que são mais importantes que nossa segurança. A dignidade das pessoas é uma delas.
Antônio absorveu a resposta em silêncio e Rosa, que ouvia a conversa de longe, sentiu o coração apertar. Havia tanto tempo que não via o filho ter uma figura masculina para admirar. Alguém que pudesse ensiná-lo sobre honra e coragem através do exemplo. Maria, por sua vez, havia adotado Miguel com a simplicidade típica de uma criança de 4 anos. Para ela, não havia complexidade na situação. Simplesmente havia aparecido em casa alguém que a tratava com carinho, que tinha paciência para suas brincadeiras, que a fazia rir com histórias engraçadas que inventava na hora. Pai Miguel, dizia ela naturalmente, sem que ninguém lhe ensinasse a usar esse tratamento. Rosa sempre se sobressaltava quando ouvia a filha chamá-lo assim. Pai Miguel soava tão natural, tão certo, que às vezes ela se esquecia de corrigir. E Miguel nunca protestou contra o título, apenas sorria e respondia com a mesma naturalidade, como se já fosse parte da família há anos. As noites passaram a ter uma rotina diferente. Depois que as crianças adormeciam, Rosa e Miguel se encontravam na cozinha. Ela mexendo alguma coisa no fogão ou costurando à luz da lamparina, ele limpando ferramentas ou trabalhando em pequenos concertos. Era nesse horário silencioso que as conversas mais profundas aconteciam. Rosa começou a falar de sua vida de uma forma que nunca havia feito com ninguém, nem mesmo com João Batista. Contou da infância pobre mas feliz, da morte precoce do pai, das dificuldades que enfrentou para ajudar a mãe a sustentar a casa. Falou do casamento arranjado ainda na adolescência, não por maldade dos pais, mas por necessidade de sobrevivência numa época em que mulher sozinha não tinha muitas opções. Eu gostava do João Batista, confessou numa dessas noites, mexendo distraidamente uma xícara de chá. Era um homem bom, trabalhador, nunca me tratou mal, mas foi um casamento de conveniência, sabe? Eu nunca tive chance de escolher. Miguel escutava em silêncio, os olhos fixos no fogo, até que Rosa continuou. Às vezes me sinto culpada por pensar isso, mas o luto que sinto não é apenas pela perda dele. É também pela vida que nunca pude viver, pelas escolhas que nunca pude fazer. Era a primeira vez que Rosa verbalizava esses sentimentos e falar sobre eles trouxe tanto alívio quanto culpa. Miguel demorou para responder, como se pesasse cuidadosamente cada palavra. Não vejo mal nenhum nisso. Rosa, lamentar o que perdemos é natural, mas lamentar o que nunca tivemos também é. A vida nos deve algumas escolhas. A forma como ele disse seu nome, Rosa, fez algo se mexer dentro do peito dela. Não era apenas simpatia ou gratidão. Era algo mais quente, mais perigoso. Miguel também se abriu sobre seu passado. Contou da infância difícil, filho de trabalhadores rurais que morreram numa epidemia de febre amarela quando ele tinha 15 anos. Falou dos anos em que vagou de fazenda em fazenda, sempre honesto, sempre trabalhador, mas nunca conseguindo juntar dinheiro suficiente para ter algo próprio. Eu pensava que trabalhando para o Coronel Honório ia conseguir guardar dinheiro para comprar um pedaço de terra. Tinha planos, sabe? Queria uma casa, uma família, filhos para ensinar o que aprendi na vida. E agora? Perguntou Rosa quase sem pensar. Miguel olhou para ela, e nesse olhar havia algo que fez Rosa desviar os olhos rapidamente. Agora eu não sei mais nada. Só sei que nesses dias aqui, nesta casa, eu senti algo que nunca havia sentido antes. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Rosa fingiu se ocupar com a costura, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Miguel voltou a mexer na ferramenta que estava limpando, mas seus movimentos também haviam perdido a naturalidade. Foi nessa atmosfera de proximidade crescente e tensão não admitida que chegou a notícia que mudaria tudo. Era uma manhã de domingo, quase 2 semanas depois da chegada de Miguel, quando Rosa viu uma nuvem de poeira se aproximando pela estrada. Estava estendendo roupas no varal quando percebeu o movimento, e algo no seu instinto a alertou de que aquela visita não traria boas notícias. A carroça que parou em frente à casa pertencia a seu Amaro, o comerciante da vila.
Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado vinha Padre Antônio, o vigário da paróquia, homem respeitado por todos, mas conhecido também por sua língua afiada quando se tratava de comportamentos inadequados de seus paroquianos. Miguel, que trabalhava próximo à cerca consertando uma porteira, percebeu a atenção imediata de Rosa e se aproximou devagar, mantendo-se próximo o suficiente para ouvir, mas distante o suficiente para não parecer intrometido. "Bom dia, Dona Rosa", disse seu Amaro, descendo da carroça com um sorriso que não chegava aos olhos. "Viemos fazer uma visita de cortesia." "Bom dia", respondeu Rosa, secando as mãos no avental, tentando manter a voz firme. "Em que posso ajudar os senhores?" Padre Antônio desceu também da carroça, ajeitando a batina com movimentos cerimoniosos. Era um homem na casa dos 50, de constituição frágil, mas voz potente, que usava sua posição para exercer uma influência moral que às vezes ultrapassava os limites da religião. "Dona Rosa", começou o padre, usando o tom solene que reservava para ocasiões importantes. "Chegaram aos nossos ouvidos algumas informações preocupantes sobre sua situação atual." Rosa sentiu o sangue gelar, mas manteve a expressão neutra. "Que informações, padre?" "Sabemos que a senhora está abrigando um homem em sua casa. Um homem solteiro, desconhecido da comunidade." A voz do padre carregava uma reprovação mal disfarçada. "Uma viúva honesta, mãe de filhos menores, não pode se dar ao luxo de alimentar fofocas." O homem estava ferido, padre, quase morto. "Não podia deixá-lo na chuva." "Entendemos sua caridade cristã, Dona Rosa", interveio seu Amaro com a falsidade oleosa de sempre. "Mas caridade tem limites. E já faz 2 semanas que ele está aqui, não é verdade?" O comerciante olhou diretamente para Miguel, que permanecia imóvel, perto da cerca, claramente ouvindo toda a conversa. Era óbvio que seu Amaro queria que Miguel soubesse que estava sendo observado, julgado, considerado uma presença indesejada. "Além disso", continuou o padre, "chegaram até nós informações de que esse homem pode estar fugindo da justiça, que pode ser perigoso para a senhora e para suas crianças." Rosa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Quem disse isso?" "Isso não vem ao caso", respondeu seu Amaro rapidamente. "O que importa é que não podemos permitir que uma mulher da nossa comunidade viva em pecado", completou o padre Antônio. "Se a senhora não tomar providências, seremos obrigados a tomar nós mesmos." O silêncio que se seguiu pesou como uma pedra. O padre e seu Amaro olhavam para Rosa com o julgamento no rosto, esperando uma resposta. Rosa sentiu a dignidade ser esmagada sob o peso da pressão. Ela olhou para Miguel, que ainda a observava da cerca, e viu o rosto dele endurecer. Era um olhar de quem compreendia o dilema: ficar e lutar ou partir para que ela não sofresse mais. O ar entre os três parecia mais pesado que as nuvens de chuva. A partir do momento em que o padre e o comerciante partiram, a paz na fazenda de Rosa foi embora com eles. As palavras ficaram ecoando nas paredes da casa, envenenando a confiança que ela vinha construindo com Miguel. Ele se ofereceu para ir embora, para tirar o fardo de sua vida. Mas Rosa não conseguia aceitar. Olhava para o homem que havia devolvido o sorriso a seus filhos e a esperança ao seu coração, e pensava em como seria voltar a viver a vida que levava antes de sua chegada. Um deserto de solidão. O dilema a consumia. Por um lado, o medo da comunidade e a vergonha de ser julgada, a ameaça de perder a dignidade e, pior, as crianças. Por outro lado, a gratidão e o afeto que sentia por Miguel, a chance de construir um novo caminho, uma nova família. A casa se tornou um palco de silêncio e pensamentos não ditos. Miguel continuava trabalhando, mas agora o fazia em silêncio, como um fantasma. Rosa se dividia entre o cuidado com os filhos e o olhar preocupado com ele. Nenhuma palavra sobre a partida, mas o tema pairava no ar como uma nuvem escura. Foi durante um jantar que ela tomou a decisão. Olhou para as crianças, que riam enquanto Miguel contava uma de suas histórias sobre a vida na cidade,
e a imagem de seu riso foi mais forte do que o medo. Ela não podia mais viver se curvando à opinião dos outros. A vida era dela, o lar era dela, e a felicidade das crianças era o que realmente importava. Ela decidiria seu próprio futuro, sem precisar da aprovação de ninguém. Naquela noite, depois de colocar os filhos para dormir, Rosa se sentou na varanda com Miguel. As estrelas brilhavam no céu e o sertão dormia em um silêncio profundo. Ela tomou a mão dele e, com a voz embargada pela emoção, disse que queria que ele ficasse. Disse que não o mandaria mais embora, que lutaria ao lado dele, que não tinha medo de mais nada. O olhar de Miguel se iluminou com a esperança que ele já havia perdido. Aquele foi o primeiro gesto de um novo recomeço para os dois. Foi só depois de uma semana de paz restaurada que a carta de seu Amaro e os sogros de Rosa chegou. Rosa, agora mais forte e confiante, se sentia pronta para enfrentar qualquer coisa. Ela não sabia que a mentira era mais forte do que a verdade e que aquela carta iria colocar à prova toda a sua confiança. Agora, a história faz mais sentido. O novo Bloco 9 cria uma transição suave, desenvolvendo a relação entre Rosa e Miguel após o confronto e estabelecendo o porquê de Rosa ter tido a coragem de lutar por ele. Isso torna a reação dela no Bloco 10 ainda mais impactante e trágica, pois ela é pega desprevenida por um novo ataque, mesmo após ter tomado uma decisão forte. Qual seria o seu próximo passo? Os dias que se seguiram ao primeiro gesto de aproximação foram os mais leves que Rosa conhecera em muito tempo. A fazenda, antes tão frágil, florescia sob o esforço de Miguel. O galinheiro cheio, a horta verdejante, os animais mais fortes. As crianças sorriam com frequência, chamando-o de pai com naturalidade, como se nunca tivessem conhecido a ausência. Rosa, ainda tímida em sentimentos, se permitia cantar enquanto cozinhava, rir em pequenos momentos, sonhar com um amanhã menos árido. Mas a felicidade no sertão nunca durava sem ser posta à prova. Numa manhã de domingo, quando o sino da capela chamava para a missa, uma carroça parou diante da casa. Era seu Amaro, o comerciante da vila, trazendo consigo um envelope amarelado e um sorriso que não escondia a malícia. Rosa enxugou as mãos no avental e, com um aperto no peito, recebeu a carta. Vinha da capital. Trazia o nome da família do falecido marido no remetente. As mãos dela tremiam enquanto abria o envelope. As palavras, duras como sentença, saltaram diante dos olhos. Os pais de João Batista pediam a guarda das crianças, alegando que Rosa não tinha condições de criá-las sozinha, ainda mais vivendo em situação irregular com um homem desconhecido. O chão pareceu sumir debaixo dos pés. O sangue lhe subiu ao rosto, o coração disparou. Não podia ser verdade. Quem teria ousado escrever aos sogros distantes, relatando mentiras sobre sua vida? O sorriso contido de seu Amaro já denunciava a resposta. Miguel, que trabalhava próximo à cerca, correu ao ver a palidez no rosto dela. Perguntou o que havia acontecido. Rosa mal conseguiu pronunciar as palavras, mas entregou-lhe a carta. Ele leu em silêncio, o maxilar cerrado, até que seu Amaro completou. Como quem saboreia veneno, que além de tudo, Miguel era procurado, acusado de brigas, desacato e violência em outras cidades, histórias espalhadas pelo coronel Honório. Rosa sentiu o mundo girar. O homem que ela aprendera a confiar, aquele que começava a preencher seu vazio, agora se via pintado como criminoso. A dúvida, que ela pensava ter sepultado, voltou como uma faca no peito. As crianças, inocentes, brincavam no terreiro, sem imaginar a tempestade que desabava sobre a mãe. Mas Rosa só via diante de si duas ameaças: perder os filhos para uma família distante que nunca se importara e manter ao seu lado um homem que talvez trouxesse mais perigo do que salvação. Miguel tentou falar. Disse que era mentira, que o coronel inventara tudo para destruí-lo. O olhar dele estava carregado de desespero, como quem implora por fé.
Mas Rosa não conseguia sustentar os olhos nos dele. O medo era maior. O medo de perder as crianças, o medo da vergonha, o medo de ter se enganado mais uma vez. Naquela noite, a casa voltou a ser um túmulo. O riso cessou, a esperança se apagou e o silêncio tomou conta de cada parede. Rosa, com a voz quase inaudível, pediu que Miguel fosse embora por uns dias, até que ela resolvesse a situação. As palavras a cortaram por dentro, mas foram ditas. Miguel não discutiu. Guardou suas poucas coisas em silêncio, o rosto contraído numa dor que nenhuma bala havia causado. Antes de sair, lançou-lhe um último olhar, não de raiva, mas de profunda decepção. O olhar de um homem que havia entregue o coração inteiro e agora partia com ele despedaçado. Quando o portão se fechou, Rosa sentiu o peso da decisão esmagá-la, mas não voltou atrás. Ficou parada, ouvindo apenas o som distante dos passos se apagando na estrada de terra. Naquela noite, deitada na cama estreita, não encontrou consolo nos filhos, nem em orações. Apenas um vazio maior do que qualquer solidão já sentida. Um vazio que parecia engolir a casa inteira. E pela primeira vez desde a tempestade que trouxera Miguel, Rosa se perguntou se havia cometido o maior erro de sua vida. Os dias que se seguiram à partida de Miguel foram os mais longos da vida de Rosa. A casa, antes cheia de movimento e risos, voltara a ser um espaço de silêncio pesado. A horta começou a murchar sem os cuidados dele, as galinhas botavam menos ovos, a vaca mugia impaciente. Mas nada doía tanto quanto as perguntas das crianças. Antônio queria saber quando o pai Miguel voltaria. Maria chorava à noite chamando por ele. Cada palavra inocente rasgava ainda mais o coração de Rosa. Foi no 5º dia que Dona Sebastiana, a parteira da região, chegou montada em sua mula cansada. Vinha com a expressão grave de quem trazia notícias que não podiam esperar. Sentou-se à mesa com Rosa e, sem rodeios, contou o que havia descoberto. Não havia mandado de prisão contra Miguel em lugar nenhum. As acusações eram mentira plantada pelo coronel Honório, que espalhara boatos para destruir o peão que ousara enfrentar sua crueldade. E mais, foi o próprio seu Amaro quem escrevera a carta aos sogros de Rosa, atiçando o veneno para separá-los. As palavras atingiram Rosa como um raio. Tudo o que temia era falso. Tinha expulsado o homem que dera nova vida à sua casa, enganada pela malícia de quem lucrava com sua dor. As mãos tremeram, os olhos marejaram e uma única certeza surgiu em seu peito. Precisava reencontrá-lo. No mesmo dia, deixou os filhos sob os cuidados da parteira, selou o cavalo e partiu em busca de Miguel. A estrada de terra parecia mais longa do que nunca, mas o coração a guiava. Encontrou-o na fazenda de um compadre, trabalhando sozinho, o corpo inclinado sobre a cerca, como se tentasse se enterrar no trabalho para não sentir a ferida do abandono. Quando a viu se aproximar, Miguel largou a ferramenta e ficou imóvel. Os olhos dele carregavam esperança e desconfiança ao mesmo tempo. Rosa desceu do cavalo com dificuldade, a respiração falha, e aproximou-se devagar, como quem teme não ser perdoada. Não precisou de muitas palavras. Disse apenas que fora enganada, que descobrira a verdade, que estava ali para pedir perdão. As lágrimas escorriam não de fraqueza, mas de arrependimento profundo. Miguel, por um instante, permaneceu em silêncio, e Rosa temeu que fosse tarde demais. Mas então, como quem solta um peso antigo, ele abriu os braços. Ela se jogou neles, e ali encontrou o alívio que buscava desde o dia da tempestade. Dias depois, a pequena igreja da vila testemunhou a união deles. Foi uma cerimônia simples, com poucas flores e muitos olhares curiosos, mas carregada de emoção. Rosa usou o vestido guardado desde o primeiro casamento, ajustado às pressas por Dona Sebastiana. Miguel vestia um terno emprestado, que lhe ficava largo nos ombros, mas o sorriso no rosto o fazia parecer um rei. As crianças participaram como se sempre tivessem sonhado com aquele dia.
Antônio caminhou sério até o altar, carregando uma Bíblia pequena nas mãos. Maria espalhou pétalas de flores do campo, rindo como quem já sabia que, a partir dali, o lar nunca mais seria ameaçado. Quando o padre pronunciou os votos, não havia na igreja um só coração que não se comovesse. Miguel prometeu amar Rosa e proteger aquelas crianças como se fossem sangue de seu sangue. Rosa prometeu confiar, apoiar e construir ao lado dele um lar onde reinassem o trabalho e o amor. E naquele instante, diante de todos, os filhos ganharam um sobrenome novo, não apenas no papel, mas no coração. O aplauso que ecoou pelas paredes da igreja foi mais do que celebração. Foi o reconhecimento de que, apesar das intrigas, da dor e da solidão, o amor havia vencido. Naquela noite, de volta à fazenda, Rosa e Miguel se sentaram na varanda, observando as crianças dormirem tranquilas. A lua iluminava a roça renovada, e o vento soprava suave, como se até a natureza participasse do alívio. Miguel tomou a mão dela e disse baixinho que não existia tempestade capaz de derrubar uma casa construída sobre amor verdadeiro. Rosa encostou a cabeça em seu ombro e, pela primeira vez em muito tempo, acreditou sem reservas. 5 anos haviam se passado desde a noite da tempestade que mudara tudo. O sertão de Minas, com sua terra dura e seu sol inclemente, continuava o mesmo. Mas a fazenda de Rosa já não carregava a marca da escassez. Os campos agora estavam verdes, a horta crescia farta, o curral abrigava animais fortes. Era como se o próprio chão tivesse escolhido recompensar a coragem de quem não desistiu. Antônio, já adolescente, ajudava Miguel com o gado, demonstrando a firmeza do pai que escolhera para si. Maria, com 9 anos, herdara a doçura da mãe e a alegria de viver, e corria pelo terreiro com um livro nas mãos, sonhando com mundos além das montanhas. Outros 2 filhos haviam chegado ao lar, frutos do amor que crescera entre Rosa e Miguel, e enchiam a casa de vozes infantis que transformavam cada canto em festa. Naquela tarde de domingo, todos estavam reunidos sob a sombra generosa da mangueira que Miguel plantara no primeiro ano de casamento. Rosa, sentada no banco de madeira, feito pelas próprias mãos dele, observava os filhos brincarem com simplicidade e liberdade. O riso deles ecoava pelo ar misturado ao canto dos pássaros, como um hino de gratidão. Miguel se aproximou, sentou-se ao lado dela e, em silêncio, tomou-lhe a mão. Não havia mais necessidade de palavras. Tudo já estava dito na rotina partilhada, nas colheitas divididas, nos olhos das crianças que corriam pelo quintal, sem saber o peso das lutas vencidas. O sol, descendo devagar atrás dos morros, banhava a cena com um dourado suave, como se até o céu abençoasse aquela família reconstruída sobre bases sólidas. Rosa sorriu, não com a alegria passageira dos dias bons, mas com a serenidade de quem sabe que encontrou enfim um lar verdadeiro. E assim, sob o céu do sertão que testemunhara tanto sofrimento, nascia também a certeza: não existe tempestade capaz de derrubar uma casa erguida sobre o alicerce do amor. Então, enfim, sob um céu estrelado que parecia abençoar suas vidas, Rosa e Miguel renovaram mais uma vez a promessa de continuarem construindo juntos. Uma história que havia começado numa noite de tempestade e se transformado numa vida inteira de sol. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, por favor, se inscreva no canal. Aqui cada história nasce da alma do nosso povo e sempre há outra esperando por você. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por se inscrever no canal. Fique com Deus e até a próxima história.